aí, pessoal, vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos tratar sobre um tema um tanto quanto polêmico, ainda bem que estamos à distância, porque aí evitamos aquela velha confusão na sala de aula. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o socialismo utópico, de onde teria surgido, quem são os seus autores. Bem, o contexto de nascimento, na verdade eu vou dizer nascimento do socialismo, porque ele já havia nascido na forma de outros nomes e outras ideias. Mas o socialismo utópico propriamente dito, ele vai nascer das questões fabris, relacionado às problemáticas. A gente já viu que Stuart Mill ele estava enfrentando alguns problemas decorrentes das lutas de classes iniciadas ali a partir das indústrias, tá? Então, estamos vivenciando aqui um contexto das condições de trabalho propriamente ditas, questões salariais, como vocês sabem, eram estabelecidas pelos trabalhadores, as questões sociais relacionadas aos salários que eram estabelecidas pelos próprios donos das empresas, as condições de trabalho, jornadas extensas. A gente sabe que não havia equipamento de proteção, não havia preocupação com o trabalhador. Então, era comum ter acidente de trabalho, era comum as mulheres trabalharem também por um valor inferior, crianças também. Tudo isso fazia parte do contexto da época. Então, começaram a surgir alguns movimentos operários, alguns movimentos que discutiam a substituição do homem pelas máquinas. Nós vamos ver que havia essas insatisfações foram apenas crescendo ao longo do tempo. Então, os trabalhadores começaram a se organizar coletivamente através de sindicatos, por exemplo. Então, todas essas discussões passaram a serem debatidas também por intelectuais da época, que viam essa consciência de classe nascendo através das lutas sociais e se espalhando também pelo mundo. Nesse período, os trabalhadores costumavam se organizar através de panfletos, de jornais, que buscavam conscientizar os grupos de todos os lugares. Então, vai surgir esse movimento, essa linha de pensamento do chamado socialismo utópico, que vai fazer uma crítica social e política para a época e vai propor uma nova sociedade baseada no novo ideal, um ideal coletivo. Nós temos aqui alguns pensadores da época, como Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Proudhon e Louis Blanc. Eu tenho aqui 2 tomos do livro Filosofia da Miséria. Proudhon ele era, na verdade, um anarquista, mas também está nessa linha neste período. E ele era, inclusive, conhecido de Marx, né? Então, nós temos esse livro aqui, A Filosofia da Miséria, tá? São duas obras aqui. E temos também o Marx, ele fez um livro chamado A Miséria da Filosofia, uma resposta a essa ideia aqui de Proudhon. Mas voltando aqui aos ideais socialistas, então havia uma proposta, o seguinte: eles eram tanto quanto reformistas, eles não tinham ideias assim, digamos, revolucionárias. As suas ideias eram mais de reformar a sociedade. Então eles faziam proposta de comunidades modelos locais, né? Diferentemente do que Marx vai fazer, de tentar fazer algo assim global. O socialismo utópico, ele é chamado justamente de utópico porque ele tinha ideias de que como se a própria classe burguesa fosse aderir a essas novas reformas e consequentemente, naqueles lugares iria funcionar. Então, esses teóricos vão fazer essa crítica à desigualdade social. Esse socialismo utópico vai ser chamado de utópico ou de romântico, justamente porque ele vai trazer as ideias, vai enxergar os problemas, mas ele não vai trazer uma forma de propor
de como fazer essa transformação. Ele não vai dar as bases científicas para fazer essa mudança. Então, muitos teóricos, na verdade, sim, eles são chamados de utópicos pelos teóricos posteriores, justamente por ter essa visão romantizada de que seria aderido por toda a sociedade, por ver o bem coletivo como maior. Então, como eu já disse, as ideias deles eram mais reformistas do que propriamente revolucionárias, não propunham a revolução do proletariado, nem nada nesse sentido. Eles buscavam soluções a partir de comunidades isoladas do capitalismo. Eles acreditavam que aplicando essas ideias do bem comum em lugares isolados, isso se tornaria um modelo para outros lugares do mundo. Então, Saint-Simon, ele criticava o tripé de dominação da época das sociedades, que ainda estava ligado muito à nobreza, ao clero, né? Então, a sua crítica vai ser relacionada a isso. Ele ainda não fazia aquela classificação que Marx vai fazer mais adiante. Ele não faz uma crítica aos proprietários das empresas, tá? Das indústrias, como Marx fez, e não é contra a propriedade privada, ou seja, ele não faz uma crítica à propriedade privada que o Marx posteriormente vai fazer. Ele defende um governo de sábios, uma aristocracia, lembram-se da aristocracia, que de forma deturpada se torna uma oligarquia. É basicamente esse princípio. Então, ele acreditava que a sociedade deveria ser governada pelos mais sábios. Mas quem seriam os mais sábios da época, se não a própria classe burguesa? Então, como é que isso poderia funcionar, sendo que os interesses da classe burguesa não eram os mesmos interesses dos trabalhadores? Então, essa ideia era um tanto quanto utópica, realmente. Charles Fourier, ele criou uma espécie de fazendas comunitárias que era isolada do mundo capitalista, chamado falancérios. Ele vai criticar a divisão da sociedade em classes, só que foi implantada essas fazendas comunitárias, mas ela obviamente não deu certo, né? Por diversos fatores ela não deu certo. Já Robert Owen, ele vai ser outro teórico que vai ver, que era escocês, ele vai buscar implantar uma comunidade com total igualdade entre os seus membros. Isso vai ser no contexto, obviamente, da Escócia. Ele era dono de algumas fábricas, né? Então ele fazia parte justamente dessa classe que enriqueceu com a industrialização, e vai trazer melhorias assistenciais. Só que essas melhorias são, na verdade, gastos, né? Porque ele era o proprietário e ele acabou criando algumas coisas. Ele queria trazer melhorias para os seus trabalhadores, como redução da jornada de trabalho, fundos de pensão para aposentadoria, creches para os trabalhadores, para que não tivesse que colocar as crianças para trabalhar. Então, ele cria uma comunidade nos Estados Unidos chamada New Harmony. E essa comunidade não vai obter êxito. Novamente vai haver ele vai falir com esse projeto. E ele substitui os salários pelos chamados vales de tempo de trabalho, que seria o essencial para a sobrevivência, alimentação, roupa, enfim, todas essas coisas. Então, todos esses autores, esses três principais aí, Saint-Simon, Charles Fourier e o Robert Owen, são os principais teóricos do socialismo utópico, que vão trazer de forma isolada algumas ideias relacionadas justamente a uma reforma na sociedade. Eles não vão trazer uma revolução, eles não vão trazer um plano teórico-metodológico como Marx fez, para implantar o socialismo. Portanto, suas ideias justamente vão ser chamadas pelo próprio Marx de socialismo utópico, por conta justamente de achar que haveria essa harmonia entre a classe trabalhadora e os burgueses. Então, nosso próximo tópico será justamente sobre
o socialismo científico. Vejo vocês lá.